A crise hídrica que assolou a região amazônica entre 2023 e 2024 não foi apenas um evento climático isolado, foi um marco traumático na história recente da maior floresta tropical do mundo, evidenciando a fragilidade extrema dos sistemas logísticos, sociais e ecológicos diante da emergência climática. A Bacia Amazônica, cujos rios funcionam como as rodovias fundamentais para o transporte de cargas, passageiros, insumos e alimentos, viu suas artérias secarem, provocando um efeito cascata que paralisou a economia e isolou comunidades inteiras. O colapso da logística fluvial, o coração da crise. Na Amazônia, o modal hidroviário não é uma opção, é a infraestrutura vital. Quando os níveis dos rios Negro, Solimões, Madeira e Purus atingiram marcas históricas negativas. Com o Porto de Manaus registrando, em 2023, o menor nível em mais de um século de medições, o resultado foi o colapso logístico. Embarcações encalhadas e o isolamento. O rebaixamento drástico das águas transformou trajetos rotineiros em armadilhas. Banhados que antes serviam para a navegação de grandes balsas e navios de carga tornaram-se bancos de lama e areia, resultando em embarcações encalhadas. Centenas de barcos de carga e passageiros ficaram retidos, impossibilitados de avançar ou retornar, aguardando dragagens emergenciais que, muitas vezes, não acompanhavam a velocidade da estiagem. Isolamento de comunidades, ribeirinhos, povos indígenas e populações de áreas remotas perderam seu principal meio de acesso a hospitais, escolas e mercados. A dependência de voadeiras e canoas tornou-se um risco, pois a dificuldade de navegar em canais secos ou rasos impediu o deslocamento básico para a sobrevivência. Redução da capacidade e atrasos no abastecimento. A navegação comercial foi severamente restringida. As empresas de navegação precisaram reduzir drasticamente a capacidade de carga dos navios, o calado, para evitar que encalhassem, o que significa que, por viagem, transportava-se muito menos mercadoria do que o habitual. O gargalo da Zona Franca de Manaus. Como polo industrial, a Zona Franca depende da entrada constante de componentes e saída de produtos acabados via hidrovia. Os atrasos na cadeia produtiva geraram prejuízos bilionários e ameaçaram a manutenção de empregos na região. Desabastecimento. O atraso nas entregas resultou em falta de itens essenciais nas prateleiras dos mercados em municípios do interior, além de dificuldades no fornecimento de combustíveis e insumos hospitalares. Aumento dos custos, o preço da seca. A escassez de capacidade de transporte e o risco operacional levaram a um fenômeno de sobrecusto logístico. Fretes mais caros. Com menos navios operando com capacidade total, o valor do frete disparou. Em 2024, armadores chegaram a implementar taxas de seca, taxas adicionais por container, para cobrir os riscos operacionais. Migração forçada para modais caros. Empresas tentaram, sem sucesso, compensar a falta de hidrovias com transporte aéreo ou rodoviário em trechos onde não havia infraestrutura adequada, elevando o custo final ao consumidor. Especialistas estimaram que, apenas no setor industrial do Amazonas, os prejuízos atingiram a casa dos bilhões de reais. Impactos socioambientais, o sofrimento da população. Além do impacto econômico direto, a seca de 2023 a 2024 deixou marcas profundas na vida das pessoas e na saúde do bioma. Crise de abastecimento de água e saúde. A seca afetou a qualidade da água disponível para consumo humano. Com o fluxo dos rios reduzido, a concentração de poluentes e sedimentos aumentou, elevando o risco de doenças gastrointestinais. Em muitas localidades, o acesso à água potável tornou-se uma corrida contra o tempo, exigindo a instalação de poços artesianos emergenciais. Soberania alimentar em risco. A pesca, base da dieta e da renda ribeirinha, sofreu um golpe duro. A morte massiva de peixes, causada tanto pela redução do espaço hídrico quanto pelo aumento da temperatura da água, que chegou a superar 40 graus Celsius em algumas áreas, dizimou estoques pesqueiros e levou à morte de botos e outros mamíferos aquáticos, como visto na emblemática tragédia no Lago de Tefé. Mudanças climáticas e a cura da floresta. A seca extrema é um efeito sinérgico das mudanças climáticas globais, exacerbado pelo fenômeno El Niño e pelo aquecimento das águas do Atlântico Norte.
A degradação florestal e o desmatamento reduzem a capacidade da Amazônia de reciclar a umidade, criando um ciclo vicioso. Menos floresta, menos chuva, maior risco de incêndios florestais. Em 2023 e 2024, a fumaça de queimadas cobriu cidades como Manaus por dias, gerando uma crise de saúde pública respiratória sem precedentes. O legado, lições para o futuro. O biênio de 2023 a 2024 serviu como um alerta rigoroso. O governo federal, estados e municípios foram forçados a repensar a resiliência da infraestrutura regional. Necessidade de planejamento, as ações de dragagem e o monitoramento hidrológico precisam ser contínuos e antecipados, não apenas reativos. Adaptação. O debate sobre a diversificação da matriz logística e de transporte passou a ser prioritário, embora o desafio de pavimentar ou construir ferrovias na região permaneça ambientalmente complexo e economicamente custoso. A vulnerabilidade como foco, políticas públicas de assistência devem prever, doravante, planos de contingência para secas prolongadas, garantindo que as populações tradicionais não sejam deixadas à mercê da própria sorte em momentos de isolamento geográfico. A seca amazônica de 2023 a 2024 não foi apenas a falta de chuva, foi a demonstração de quão dependente a nossa economia e a nossa segurança social são do equilíbrio hídrico. A preservação da floresta deixou de ser um tópico ambiental para se tornar, definitivamente, uma questão de sobrevivência econômica e humanitária. O Polo Industrial de Manaus, PIM, coração da Zona Franca de Manaus, CFM, sofreu impactos profundos e sem precedentes durante o biênio de 2023 a 2024 devido às secas severas. Por ser uma indústria de transformação que depende quase integralmente de componentes importados, via Ásia, e insumos nacionais que chegam por via fluvial, qualquer interrupção nos rios interrompe o fluxo de montagem. Abaixo, detalhe os principais eixos do impacto sobre o setor. Paralisia produtiva e férias coletivas. O efeito mais imediato da estiagem foi a ruptura na cadeia de suprimentos. Sem a chegada dos navios cargueiros que trazem peças, como telas, processadores e componentes plásticos, de outros países ou do restante do Brasil, as fábricas ficaram sem estoque para operar. Férias coletivas. Em 2023, o cenário obrigou grandes empresas do setor eletroeletrônico a antecipar férias coletivas para milhares de trabalhadores, uma medida de sobrevivência para evitar demissões em massa diante da incerteza de chegada de materiais. Descompasso logístico. O chamado estresse logístico causou desequilíbrios crônicos na produção, gerando atrasos que, em alguns casos, levaram cerca de 60 dias para serem normalizados, afetando diretamente a oferta de produtos para datas comerciais cruciais, como a Black Friday. Sobre custos operacionais, taxa de seca. A impossibilidade de navegação de navios de grande calado nos rios Negro e Amazonas forçou o setor a buscar alternativas caras e complexas. Sobre taxas. As empresas de navegação implementaram taxas extras para cobrir o aumento dos riscos e a menor eficiência. Segundo o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEAM, apenas em 2023, essas sobretaxas atingiram a cifra de 1,5 bilhão de reais. Logística multimodal. Algumas empresas recorreram a estratégias de transbordo, transferir carga de grandes navios para balsas menores em pontos menos rasos do rio, como em Itacoatiara, ou até modais SEA, transporte marítimo até os Estados Unidos e aéreo até Manaus, elevando drasticamente o custo do produto final. Infraestrutura, a solução de contorno. Diante da iminência de um colapso, o setor privado e o governo foram forçados a inovar na infraestrutura logística para manter a Zona Franca viva. Aduana flutuante e terminais. Empresas como Chibatão e Super Terminais investiram em terminais flutuantes e na dragagem de pontos críticos. Essas estruturas permitem que o transbordo ocorra de forma organizada e legalizada, evitando que a produção pare totalmente. Planejamento antecipado. A seca de 2023 a 2024 forçou o PIM a mudar sua cultura de estoque. O modelo da Team, receber insumos conforme a necessidade, tornou-se inviável, forçando as indústrias a anteciparem pedidos e acumularem estoques de segurança meses antes do período crítico de estiagem, que geralmente ocorre a partir de agosto-setembro.
Impacto econômico setorial. O polo industrial é a base da economia do Amazonas. Quando a ZFM sofre, a economia do estado encolhe. Redução da competitividade. O custo extra com frete e a insegurança logística retiram a competitividade dos produtos fabricados em Manaus frente aos importados prontos ou produzidos em outras regiões. Efeito em cascata. A paralisação não afeta apenas os operários de chão de fábrica, mas toda uma cadeia de serviços, desde o transporte de funcionários até o comércio local que abastece esse contingente. Em última análise, o que ocorreu na ZFM foi uma prova de resiliência. A indústria aprendeu, a duras penas, que a dependência total dos rios é uma vulnerabilidade estratégica que precisa ser mitigada por meio de melhor monitoramento, maior capacidade de armazenamento e infraestrutura portuária adaptada para cenários de extremos climáticos. O modelo logístico CIAR, marítimo-aéreo, emergiu durante a crise de 2023 a 2024 não como uma escolha estratégica planejada, mas como uma medida de desespero industrial para evitar o colapso total da Zona Franca de Manaus, ZFM. Para entender por que esse modelo elevou tão drasticamente o custo do produto final, é preciso analisar como a logística de Manaus funciona e por que a seca desequilibrou essa equação. O conceito, a rota de fuga logística. Em condições normais, quase 100% da carga que entra na ZFM vem pelo modal hidroviário, navios cargueiros pelo rio Amazonas. É um transporte lento, porém extremamente barato e capaz de mover grandes volumes. O CIAR funciona da seguinte forma. Marítimo. A carga sai da Ásia ou de centros globais de distribuição e viaja de navio até um grande hub portuário, frequentemente nos Estados Unidos ou no Panamá. Aéreo. Em vez de seguir o trajeto marítimo final até o porto de Manaus, que estava inviável por causa dos bancos de areia e do baixo calado, a carga é transbordada para aviões cargueiros que voam diretamente para o Aeroporto Internacional de Manaus, MAU. Por que o custo disparou? A migração para o modal aéreo é o que os especialistas chamam de logística de emergência, e o impacto financeiro ocorre por 3 pilares. Diferença abismal de preço. O custo por quilo de carga aérea é exponencialmente superior ao marítimo. Enquanto o navio transporta milhares de contêineres de uma vez, um avião tem capacidade limitada e custo operacional, combustível, tripulação, manutenção, muito mais elevado por unidade de carga. Logística fragmentada. A operação de transbordo, tirar a carga do navio e colocá-la em um avião em um país estrangeiro. Gera taxas extras de manuseio, armazenamento em terminal alfandegário e burocracia aduaneira, que não existiriam em uma rota direta. Escassez de espaço aéreo. Como muitas empresas tentaram usar o modal aéreo simultaneamente para salvar suas linhas de montagem, a demanda explodiu. Isso gerou uma inflação do frete aéreo, com as companhias aéreas cobrando prêmios por espaço disponível nas aeronaves. Impacto no produto final. Para o consumidor, esse custo não é absorvido apenas pela indústria, ele é diluído no preço do eletrônico, da moto ou do eletrodoméstico comprado em qualquer lugar do Brasil. Margens comprimidas. As indústrias tiveram que escolher entre reduzir sua margem de lucro para manter o preço competitivo ou repassar o custo ao consumidor, o que encareceu produtos da linha branca e eletrônicos. O custo Amazônia. Este evento reforçou a fragilidade logística do PIM. O uso do CIAR mostrou que, sem o rio, o custo de produzir em Manaus torna-se proibitivo para o mercado de massa. Medidas excepcionais de apoio. Para mitigar esse caos, o governo e agências reguladoras, como a ANAC, tiveram que flexibilizar regras, permitindo, por exemplo, que empresas estrangeiras operassem voos de carga internos ou focados em Manaus de forma mais rápida para suprir o polo. Contudo, mesmo com as facilidades regulatórias, o custo físico do modal aéreo não pode ser contornado pela lei. Nota técnica. Enquanto o transporte hidroviário é o sangue que mantém o polo industrial vivo pelo seu baixo custo de escala, o CIAR é um remédio caro e concentrado usado apenas para evitar que o paciente, a fábrica, morra por falta de peças essenciais, como placas-mãe ou componentes críticos. Ele nunca foi pensado para ser o modelo padrão devido à sua insustentabilidade financeira a longo prazo. A nova realidade da logística amazônica.
A seca histórica de 2023 a 2024 na Amazônia não foi apenas um desafio sazonal, foi um divisor de águas para a logística brasileira. Ela escancarou nossa dependência crítica das hidrovias e nos mostrou que o modelo industrial da Zona Franca de Manaus precisa, urgentemente, de maior resiliência, estoques estratégicos e investimentos constantes em dragagem e tecnologia. Aprendemos que, quando os rios baixam, a economia inteira sente o impacto, do chão de fábrica em Manaus ao preço final do produto na prateleira de qualquer estado do Brasil. O desafio, agora, é transformar essa lição em políticas públicas e infraestrutura robusta, garantindo que a força da floresta não seja sinônimo de fragilidade logística. Quer continuar acompanhando as transformações do setor? Se você gostou desta análise profunda sobre os desafios da logística na nossa região e quer ficar por dentro das tendências, inovações e problemas que moldam o transporte no Brasil, o seu lugar é aqui no Logisticando TV. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Deixe o seu like se este vídeo te ajudou a entender melhor o impacto real da crise hídrica na economia. Compartilhe este vídeo com seus colegas de trabalho, estudantes da área ou entusiastas da logística. Quanto mais pessoas compreenderem a complexidade do custo Amazônia, mais força ganhamos para exigir soluções que tragam eficiência e desenvolvimento para o nosso setor. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima análise.